iniciei o estágio no Reago, onde eu trabalhava na fazenda de Samambaia. Então eu ficava lá em Lavras até quinta-feira, quinta-feira à noite pegava um ônibus aqui para Santo Antônio, e aí trabalhava na fazenda na quinta-feira, na sexta, final de semana, muito com essa parte de gestão, muito com levantamento de números, checagem de apontamentos, porque aí na sexta-feira vinha um técnico do Reago, o Daniel, onde a gente passava o dia junto trabalhando, que eu já tinha feito o levantamento desses números para ele. Depois de formado, eu comecei um projeto da Fazenda Mumbuca, como o Fabrício falou, fazenda que hoje está com 140 hectares de café e não tinha nada de café, era uma fazenda que foi comprada por um empresário, tinha 10 hectares de café, para não falar que tinha nada, e aí a gente começou o processo de formação de lavouras dessa fazenda. E aliado a isso, os cursos, né? Então, eu fui pegando uma bagagem nessa parte de gestão e também hoje trabalho com parte técnica também, faço a parte técnica em café. E aí, o ano passado, assumi um novo desafio de levar um pouco dessas ferramentas que a gente vai discutir hoje para a produção de grãos, para a fazenda de produção de grãos, milho, soja, trigo e tal. Então, agora está com esse novo desafio. Em curso, já tem uma safra que começou esse trabalho, já teve alguns resultados legais. As ferramentas não são engessadas, então você tem que ir adaptando de uma cultura para outra, de um setor para o outro. Então, está nesse processo agora. Bom, gente, todo mundo que está aqui hoje nesse dia tem algum interesse, alguma ligação pelo setor cafeeiro, certo? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem acredita que a cafeicultura é um bom negócio? Todo mundo acredita? Quem não acredita? Todo mundo acredita, né? Está aqui querendo envolver um pouco no café, senão não tem como, né? Eu, network, né? Já está começando morto, né? E quem, vamos imaginar, ontem teve o sorteio da Mega Sena, né, 200 milhões de reais. Vamos falar que vocês tivessem um dinheiro para investir em café. Quem teria coragem de pegar todo esse dinheiro e investir na produção de café? Diminuiu, hein? Agora perdeu só metade. Não, mas você acredita que é um bom negócio, por que não investir? Hã? Está sendo contraditório, né? Que maravilha. Hã? Mas então, gente, a gente vê aí, como eu falei para vocês, tem trabalhado em fazendas com outras atividades, como produção de cereais. A gente, dentro do Reago, tem vários outros negócios, leite, corte, acompanha os números de outras fazendas. A gente vê que a cafeicultura é um excelente negócio, é um bom negócio realmente. Não vou falar que é o melhor não, porque de vez em quando a gente escuta aí uma turma que mexe com HF falando os números que se assusta, né? Esses dias eu conversei com um produtor de abacate também, ele estava falando bem de abacate, falou preocupado com os próximos anos porque aumentou o plantio, mas falando bem também. Mas é um excelente negócio, é um bom negócio a cafeicultura. Luizão, só te interromper uma coisa. A gente, se comparar a rentabilidade apenas de outras culturas, por exemplo, o HF, e nele incluído o abacate, muitas delas têm uma rentabilidade maior. Só que poucas delas numa escala que o café propicia, então a rentabilidade por hectare é muito maior, mas são de poucas as fazendas que têm 100 hectares de HF. Né? E outra coisa muito importante do café, e não é à toa que o café se consolidou, tem 300 anos no Brasil, que é muito importante, diferente do café, do HF, é a questão dele ser um produto armazenável e com uma liquidez muito maior, ou seja, é muito mais fácil de vender, os canais estão muito mais consolidados vender café do que vender HF. E ele também é um produto armazenável. Então, essa questão da liquidez e da armazenabilidade do café, de maneira fácil, sem precisar de câmara fria e etc., é uma característica que gera uma vantagem que possa igualar o café frente ao HF, por exemplo. E o risco do HF é muito maior, né? Hortifruti, desculpa. Batata, tomate. Então, café, essa questão da liquidez é dinheiro na mão, porque eles vender, vende. Agora, hortifruti, você tem que procurar dentro dos canais de distribuição, esquema, muita gente fala em difícil de entrar, porque tem algumas pessoas que comandam, etc. Então, máfia. O pessoal que trabalha na área fala assim, você vai mexer com isso, a primeira coisa que você tem que pensar é para quem que você vai vender, senão você vai perder tudo.
Então, não é porque a gente é apaixonado por café, foi nascido debaixo do pé de café, que a gente fala isso não. Os números têm mostrado que, frente a grãos, pecuária de corte, pecuária de leite, etc., o café tem deslanchado muito na frente dessas outras culturas. Claro, gente, tem exceções, né? Se a gente está falando na média, pegar 100 fazendas de café, 100 de leite, 100 de corte e fazer essa comparação. Pensando nessa linha, gente, que a cafeicultura é um bom negócio, qual que é o comportamento de produção, de área de café no Brasil nos últimos anos? O que tem acontecido? Vamos esquecer esses trágicos 2 últimos anos e pensar num longo prazo aí para trás, tirando o 13, 14, que tem que esquecer, né? O 14 e 15, na verdade, que teve um efeito muito negativo da seca. O que vocês imaginam que está acontecendo com a produção de café no Brasil? Está aumentando? Está diminuindo? Está aumentando. E a área? A área só Deus sabe, né? A área tem uma controvérsia na área de café do Brasil, né? Mas os números... Os números são constantes. Os números da Conab, né? A gente vê que esse gráfico é um gráfico comparando o biênio 2-3 até o biênio 11-12, então um período de 10 anos, a produção saiu dentro do biênio 2-3 de 38 milhões de sacas e foi para 45,7 no 11-12. Então, teve um aumento de 18% na produção. A produção de café aumentou no Brasil. Enquanto a área saiu do biênio 2-3 de 2,25 milhões de hectares e foi para 2,06. Houve uma redução de área de 8%. Então, o que explica isso? Quando a gente vê esses números. Um aumento de produção de 18% e uma redução de área de 8%. Está tendo um aumento de produtividade, né? Mas se está diminuindo a área, tem produtor saindo, vocês concordam? Então, aquela história do começo lá que está contando que café é um bom negócio, para alguns não é. Por que não é, né? Por que a produção de café no Brasil está aumentando? Quem é produtor de café? Vocês estão aumentando a produção de vocês? Estou aumentando. E por que você está aumentando a sua produção de café? Porque a demanda está sendo maior na minha região. Mas aí você quer só atender a demanda? Não, eu quero ter uma rentabilidade Você também. quer ganhar dinheiro. Pois é, você quer ganhar dinheiro. Então, a área de café no Brasil está aumentando porque o produtor está conseguindo ter uma renda com a atividade. Ninguém está querendo vir. Vocês acham que o Fabrício vem cá com os japoneses e fica andando para baixo, para cima, satisfeito só para agradar eles? Ninguém nenhum, porque está vendendo café para eles. Está tendo um retorno desse investimento, entre aspas, né? Só que tem produtor perdendo café com dinheiro, gente. Essa foto aqui... Dinheiro com café. Perdendo dinheiro com café. Essa foto aqui foi de um trabalho de diagnóstico. O trabalho de diagnóstico é o seguinte, gente, às vezes tem uma demanda do produtor, o produtor quer saber, fala assim, ó, liga para ele e fala assim, ó, estou querendo saber qual que é o retrato da minha propriedade, quero saber diante de outras propriedades se o negócio está bom, se está ruim, o que são os pontos que não está beleza. Então a gente vai na fazenda e faz um diagnóstico, fazendo um levantamento desses pontos ruins, o que está bom, o que tem que melhorar. E aí, em 2012, eu fui fazer um trabalho de diagnóstico e me deparei com isso aqui não foi um ponto não, gente, as lavouras estavam desse jeito. Isso aqui eram os pontos bons, eram as lavouras boas. Vocês acham que um cara desse está ganhando dinheiro com café? Eu mostrei essa foto uma vez numa apresentação, o cara falou assim, isso aí é experimento de resistência? Eu falei assim, resistência? Resistência, o tanto que resiste até morrer, que não tem base. Cipó montando uma lavoura, olha o solo como é que está. Compactado no último grau, sem cobertura vegetal nenhuma. E aí, quando você vai ver o número da fazenda, a safra 10-11 o cara fechou com uma produtividade de 15 sacos e a 11-12 com 18. Então, no biênio, o cara estava com uma produtividade média de 16 sacos por hectare. O cara desse não está se mantendo na atividade.
Gente, e a gente pensa que isso é uma situação que está longe da realidade, que não existe, a gente vê muito dessa situação. Vê muita lavoura, que você bate o olho na lavoura e fala assim, isso aí é aquela situação ali, não tem outra. E aí esses caras não conseguem manter a atividade de jeito algum. Do lado contrário, tem aquele produtor que está bem. É aquele produtor que está aumentando o indicador da produção de café no Brasil. É aquele cara que está renovando lavoura, que está aumentando a área, que todo ano compra um pedacinho de terra do vizinho, igual ela. Não, não está enganado. Eu estou mudando aquele perfil primeiro que você mostrou, aí agora o pessoal da UFA está indo para a fazenda, porque eu não estou em região produtora, tradicionalmente produtora. Então, assim que não cuidador de novo, só que em seco. E o perfil está mudando, já começou a mudar. No ano que vem eu já vejo mudança. Entendi. Mas é uma lavoura de 35 anos e que assim, foi abandonada um tempo, e aí eu consegui, ela não morreu, e agora ela vai voltar a produzir. Ela passou no teste. Passou de resistência. Resistente pra caramba. Esse caso aqui também é mais ou menos um caso semelhante a esse. O cara tinha meio que estado abandonado nas lavouras, fazia lá no alvão um tratinho ou outro e só colhia. E aí está retornando agora as atividades. Dentro desse diagnóstico, o resultado final que a gente apresentou para o cara foi ele sair da atividade. Se ele não fosse ele não fosse investir na atividade, as lavouras dele não conseguiam custear sozinho as renovações, porque 70% da fazenda estava com menos de 1.500 plantas por hectare. Então, é totalmente impossível ter produtividade numa situação dessa. E aí eles fizeram um projeto de renovação dessas lavouras, que está iniciando esse ano. Primeiro teve um processo de recuperação de algumas áreas, e agora esse ano está começando a renovação dessas áreas. E aí, um outro caso, de uma fazenda que a gente também trabalha, que numa média de 4 anos, uma média maior do que da outra, pegando a safra 2014, que foi uma safra de quebra, está com 40 sacos de média em sequeiro. Então, esse produtor é um produtor que com certeza está ganhando dinheiro com a atividade, está satisfeito com a atividade. Quando a gente analisa os números financeiros das duas propriedades, vamos imaginar essa fazenda que está com média de 16 sacos por hectare. A café de 350, mas o café hoje está 500 conto, está 500 reais, mas vamos fazer uma conta mais conservadora. O café já teve de 230. Então, uma conta de longo prazo do negócio, vamos fazer uma conta mais conservadora. Ele está ganhando R$ 5.600 por hectare, enquanto o outro que produz 40 ganha R$ 14.000. Então, essa aqui é a diferença dos produtores que estão ganhando dinheiro e os que não estão ganhando dinheiro. Mas o custo desse de 16 sacos é menor do que o de 40. Gente, impressionante. Não é. Não é. Quem dera se fosse, porque tem apresentar aqui um fechamento de custo de duas fazendas, não é essas duas, mas tem aqui um caso de um cara que produz medianamente, ele não produz muito, mas ele encara um negócio com baixo custo. Então ele está conseguindo fazer um fechamento de safra com R$ 4.500 por hectare, produzindo médio. Esse ano ele fechou aí uns 25 sacos por hectare, a média dele deve estar nessa casa, é um produtor novo que está trabalhando com a gente. Enquanto a outra fazenda que produz 16, ela não tem esse custo, ela está mais próximo dessa aqui, de R$ 8.146 por hectare, que é uma realidade mais próxima da realidade de 90% das fazendas. As fazendas estão com um custo mais próximo desse valor. Então o cara está tratando as lavouras para produzir muito e produzir pouco. Quanto que a conta vai fechar? Não fecha nunca, não tem jeito. E quando a gente analisa, gente, se eu fazer um parênteses nesses dois custos, aqui tem o custo total, né? E aqui as contas gerenciais. Que as contas gerenciais é a divisão dos custos, por exemplo, insumos pecuários, insumos de agricultura, operacionais, que tem salário, hora máquina e tal. E aqui a mesma coisa, o custo operacional efetivo, total e as contas gerenciais. Uma conta gerencial que para nós técnicos é muito importante é de insumos de agricultura, que é quanto o cara está gastando com adubo, tratamento fitossanitário, corretivos e tal. Essa fazenda é 1.540, essa outra é 1.850. A diferença até que é pouca.
a gente não está vendo tanta diferença nas duas fazendas. Agora, quando a gente analisa operacional, que é salário, máquina, essa está com 1.830 e essa aqui com 3.597. E essa fazenda aqui, ó, que está fugindo da regra. Essa aqui, esses 3.597 é o normal. Ela tem um pouco de colheita manual ainda, então ela está elevando isso. Mas vamos falar assim, o cara gasta aí R$ 1.800 para colher o café, quando é mecanizado, por hectare, mais uns R$ 1.000 de salário e mão de obra. Então dá 2.800. Só que essa está com 1.800. Mas por quê? É uma fazenda muito enxuta, que ela optou por ter baixa média produtividade, mas custo baixo. A fazenda tem cerca de 8 funcionários e tem 600 hectares de grãos, 60 hectares de laranja e 50 hectares de café. Então o cara faz mágica lá com o funcionário. Gente, quando a gente pensa no mundo de instituição de pesquisa, instituição de fomento, difusão de tecnologia, vocês acham que a tecnologia está disponível para os produtores? O produtor, na hora de fazer lá o trato, fazer a condução da lavoura, ele sabe o que fazer? Está claro para ele isso? Vocês estão vendo, vocês estão criando um evento como esse, onde podia estar cheio de produtor, apesar que eu tive notícia que tinha muitos produtores, né, participando do evento. Igual a esse evento, está cheio de evento, aí a matéria está direto rodando para o café fazer em dia de campo. O produtor que quer, ele tem disponível a tecnologia. Mas por que a produtividade de muitas fazendas é tão baixa ainda? Por que esse cara aí atrás estava produzindo 16 sacos por hectare? Se o cara sabe o que fazer, que é o como lá, né? O como fazer, o quanto fazer, que tem para ele disponível. Ele, teoricamente, ele teria que estar produzindo bem, não? Mas ele faz? Aí que é o grande problema, e aí que é onde entra as ferramentas de gestão. Dar condição para o cara fazer, porque muitas vezes o cara não faz, o cara faz atrasado. Você, como um técnico, passa lá uma recomendação para o cara aplicar 300 kg por hectare, ele faz só 150, e aí você fica achando que ele está fazendo os 300, satisfeito da vida. Então, aí que entra as ferramentas de como chegar nesse patamar de produtividade e resultado, né? E sair desse buraco negro que começa fazendo. Então, qual que é o caminho para o sucesso para chegar nas 40 sacas por hectare? 2 pontos principais. Alta produtividade, não adianta pensar hoje em querer ficar no meio do caminho igual esse produtor, ele quer ficar no meio do caminho por um período até estruturar, porque está claro para ele que é alta produtividade. Por quê? Porque o custo fixo de uma fazenda de café, ele é muito grande. Se você for pensar, pega milho, soja, trigo, os insumos representam muito mais do que a mão de obra. Já em café, a mão de obra operacional representa muito. Então você tem que diluir esse custo com produtividade alta. Então tem que buscar alta produtividade através de conhecimento técnico e gestão técnica e redução de custo com gestão financeira. Fluxo de caixa, orçamento, algumas ferramentas que a gente vai discutir. Bom, o que são essas ferramentas? A gente já começou esse trabalho de gestão na Fazenda Samambaia, como o Fabrício falou, lá em 2005, com o Daniel e outros técnicos do Reagro. E dentro dessa fazenda, tivemos a sorte de ter o dono da fazenda, um cara com a visão de negócio muito boa. Então ele, junto com o Reagro, ajudou a formatar várias ferramentas. Algumas a gente ainda usa, outras não, foi desenvolvendo outras, umas foi complexando demais e deixou o uso de lado. E hoje a gente chegou num modelo que a gente está vendo que é um modelo difícil de mudar assim, dentro do Reagro. Não pode falar que ele não vai mudar nunca, não, mas que hoje ele está rodando muito bem. O que é? É ter o planejamento agrícola, que a gente vai falar melhor o que é, o orçamento, a agenda macro e cronograma, o fluxo de caixa, a gestão de indicadores, que hoje é muito falado, né, os KPIs aí, e o custo de produção com o fechamento de todo o negócio.
Gente, como que o produtor planeja atividade? Como que ele planeja atividade na fazenda? A única, sem brincadeira nenhuma, quem tem contato com roça aí sabe como que é. A única atividade que tem planejada na cafeicultura é a adubação, por causa que o Procafé criou a receitinha de bolo de finados, Natal, Carnaval. O resto não tem mais nada. É a única, por causa disso. Que tinha que até arrumar mais feriado para ter mais planejamento de atividade, mas não tem jeito, né? É a única. Controle de doença, quanto que faz? Hã? Quanto que o produtor controla a ferrugem? Na hora que aparece. Na hora que aparece, pode ser tarde, pode causar isso aqui. A doença desse jeito aqui já é difícil de controlar. O bicho mineiro causando esfolha desse jeito, ele vai ter impacto na outra safra. Então, é o produtor correndo atrás do rabo. Esse ano a gente viu demais da conta. Colheita esse ano como que foi? Muito atrasado. Maturação atrasada. E no período da colheita, estava com calor e seco. E muito quente. O ciclo do bicho mineiro, gente, ele varia de 19 a 90 dias. Em função de quê? Principalmente de temperatura. Com esse calor que estava esse ano, o ciclo estava em curto. Então, na colheita, está lá o cara lá sufocado com colheita, colhendo segundo a segundo. Aí você vai lá na fazenda e está vendo bicho mineiro. Vendo bicho mineiro. A borboleta do bicho mineiro, gente, mariposa, desse tamanhozinho assim, ó. Então é muito difícil de você ver ela voando. Esse ano eu fiz até vídeo de mariposa voando. Eu nunca tinha visto desse jeito. De dentro do carro você via. E aí tinha como o cara pulverizar? Não tinha, apertado. Aí chegou agora nessa época não, né? Em outubro, as lavouras estavam desse jeito, a copinha bonita, porque não deu café no ano passado, com uma projeção de safra para o ano que vem muito boa, mas de baixo, aquele monte de folha caída. Isso aí vai trazer prejuízo para essa florada que teve? Demais. A planta não consegue segurar uma florada desse jeito. Acaba abortando. Então, o produtor não planeja. Ele sabe que vai ter o problema de bicho mineiro, mas ele não planeja o jeito de fazer o tratamento ali. Ele sabe que vai ter problema de ferrugem, mas espera aparecer a ferrugem para lembrar, na que aparece, nossa senhora, tem que pulverizar. Aí está correndo atrás do rabo. Então, o planejamento agrícola, ele é muito importante para a gente quebrar essa cultura do produtor. Porque é aquela hora que você senta com o produtor e pensa primeiramente no macro do negócio dele, o que ele vai ter de renovação de lavoura para os próximos anos, o que ele vai ter de replantio, ele vai aumentar a área, não vai, quais que são os tratamentos que eles vão fazer em cada lavoura, pensa nas quantidades de insumos, nas datas desejáveis de fazer os tratamentos. Então é aquela hora que a gente gasta tempo para na frente ter esse ganho de tempo com no planejamento. Esse planejamento agrícola também ele é muito importante, que todas essas ferramentas elas são linkadas e ela é muito linkada com o orçamento. A gente vai ver adiante sobre o orçamento, mas nesse planejamento agrícola vocês vão fazer as definições das quantidades de insumos. Então, definir a quantidade de insumo, já tem ali o que você vai gastar. Você tem o preço do que você vai comprar, você sabe no final o que você vai precisar de dinheiro para tocar aquela safra. O orçamento, já entrando nele, é você pegar do planejamento agrícola todos esses insumos que descreveu e coloca ele num papelzinho lá, ó, vou precisar lá de 100 toneladas de calcário. Tonelada de calcário custa R$110, vou precisar de 2 toneladas de boro, que custa R$2.000, 100 litros de fungicida, mais 80 toneladas de adubo, e vai pensando em quando que você precisa de pagar isso aí. Você tem que pensar em caixa, não quando você vai usar, porque tem produto que você compra agora, no início da safra, mas consegue pagamento para o ano que vem. Por quê? Quanto que você vai pagar? Porque aí no final você vai ter um levantamento das receitas. Você vai fazer uma projeção de produção. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou produzir. Você tem que ter mais ou menos a ideia, até porque todos os tratos da lavoura dependem de qual que é a carga que a lavoura tem ali. Quanto que ela tem de projeção para o ano? Qual que é o histórico de produção que ela tem? Então você já tem a projeção de sua produção.
que vai compor suas receitas. Suponha que tem lá uma fazenda que está a projeção de 3 mil sacos. A R$400 de preço médio, porque estou vendo que esse ano o café não vai cair disso, vai ser mais ou menos nessa faixa. Eu vou ter lá uma receita de 1.200.000. Ah, mas aí eu fiz o levantamento das despesas e vi que eu vou ter um desembolso de 1.500.000. Opa, tem um furo aqui de 300 mil. Tá certo isso aí? Eu estou tendo algum investimento que tem que ser feito agora, dá para esperar, vou ter que pegar um custeio, ou eu tenho um dinheiro de fora para me colocar ali, ou eu vou ter que ir lá no planejamento agrícola e pensar onde que eu posso enxugar. É nessa hora que a gente vai traçando as estratégias para a safra. Logo depois da safra tem uma coisa muito interessante. O produtor sai da safra escaldado, da colheita escaldada de colheita, e aí não tem nenhuma estrutura que é perfeita. Aí o cara sai falando assim, ó, o ano que vem eu tenho que mexer na minha estrutura. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou desmanchar aqui, fazer lá em cima, mas aí na hora que o cara faz a conta do que ele vai gastar, mesmo hoje tendo muito financiamento para compra de maquinário, maquinário representa dentro da estrutura muito pouco. Na hora que você pensa em montar uma estrutura toda do zero, você fala assim, uma estrutura de beneficiar mais ou menos de 8 a 10 mil sacos de café, ela vai fechar em 1 milhão, 1.100.000. De maquinária é uns 300 conto que tem financiamento e o resto, que não tem financiamento fácil. Aí o cara tem que pensar de onde que ele vai tirar esse dinheiro. Para não ocorrer o seguinte, está no decorrer da safra, o cara pegar e quebrar. O que é quebrar, gente? Quando a gente ouve falar, fulano quebrou. O que é quebrar? O professor, eu estou quebrado. Nossa, esse mês não vai dar para me ir lá na igreja, não, eu estou quebrado. É falir, mas o que eu fali? A conta não fechar ainda. Não, às vezes tem gente que toma prejuízo, mas não quebrou ainda. É as questões do dinheiro. É acabar o dinheiro. É o cara não ter dinheiro para tocar o negócio. Então tem que pensar muito claramente nesse orçamento para ele não decorrer no meio da safra, ele quebrar. E aí ele tem que ir no banco e pegar juro de cheque especial, ele correr atrás de financiamento que não tem jeito, que aí vai afundar mais ainda o buraco, protelar a quebrada mais para frente. Então é importante nessa hora pensar nesse orçamento. E até mesmo a gente vai criando estratégias de compras. Quanto que o produtor usa adubo? Quanto que é a primeira adubação? Já falei da receitinha, hein? Quanto que é? Finados, Natal, Carnaval. Então, em novembro é a primeira adubação, né? Aí, quanto que ele compra esse adubo? Novembro. Ele lembra lá assim, na sexta-feira, Armando Chucas. Na hora que choveu, né? Senhor dos pais, adubar segunda-feira. Liga na cooperativa, tem 20,020 aí? Tem, então manda pra mim. Olha esse histórico de preço, gente, de um adubo por 20,0520, que era um adubo muito usado. Aqui embaixo tem os meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Olha a diferença de preço nos meses. Esse é um adubo muito usado em café. Olha, você pode comprar ele em maio a R$ 863 ou pode comprar em dezembro por 940. Então, quando você faz o orçamento e vai discriminando quanto que você vai ter que ter o desembolso, você consegue ter estratégia de compra. Isso aí vai te dando fôlego, vai te dando dinheiro no bolso, só por mudar um pouco a estratégia. Nessa época ele vai estar colhendo. Oi? Ele vai estar colhendo, Vamos falar aqui, não mais, mas ele consegue comprar aí com 60 dias de prazo, mais ou menos sem juros, 30 dias. Ele vai criando estratégias para não ter que comprar lá na frente, né? Então, não, isso é histórico de 95 a 2011. Aí depois veio o dólar e esse ano arrebentando esse trem. Não, mas eu atualizei esses gráficos. Mas a diferença dos meses, ela deve ter se mantido. Não varia muito do ano para o outro. Manteve? E uma coisa importante dessa questão do planejamento, isso aqui é preço de balcão, não tem efeito de negociação nisso aqui. Então, quando tem tempo para comprar, para planejar a época de compra, visando a oscilação temporal do preço de balcão, ainda quando a gente tem mais tempo, um mês para planejar a compra, ainda tem um efeito de negociação que consegue um desconto muito maior que isso. O quê? Não, né?
Tem 30 anos de fertilizante. É indústria de fertilizante. Só não quebrou por causa disso aí. Porque trabalha o primeiro semestre inteirinho no negativo. Porque aposta na desorganização do segundo semestre. E isso vale até mesmo para outros insumos. Por exemplo, fitossanitário. Tem uma época, geralmente é na virada do ano, as revendas ficam doidas para vender fitossanitário à vista. Tem que ser à vista. Então o produtor que está capitalizado, que teve uma projeção de caixa bacana, se ele se programar para comprar nessa virada, ele compra muito bem. Porque aí a revenda tem lá tipo assim, ó, 1.000 litros de glifosato lá no estoque, que ele tem que queimar para ele virar o ano vendido e ter eles têm o rebate lá com as empresas que eles recebem tipo uma premiação. Aí eles saem doido para vender o negócio, vende com preço muito mais barato do que o usual. Então o produtor que se organizar para comprar nessa época, ele consegue ter um ganho. Então não é só o adubo. Gente, o pessoal aqui, a maioria da agronomia, como que é? A maioria é engenharia agrícola, né? Ou não? Da agronomia. Vocês conhecem esse gráfico aqui? Esse gráfico é um gráfico de quê? O que ele mostra? Ele mostra a disponibilidade de nutrientes, que está mostrando aqui as linhas, disponibilidade aqui desse eixo, e aqui o pH, em função do pH. Por exemplo, vamos pegar essa linha aqui, que é a linha que corresponde ferro, cobre, manganês e zinco, os micronutrientes. Quanto maior o pH, aumenta ou diminui a disponibilidade? Diminui. É a característica dos principais micronutrientes, né? E já essa aqui, ó, do nitrogênio, enxofre e boro. Quando aumenta o pH até na casa de 7, aumenta ou diminui a disponibilidade? Aumenta. O produtor tem que trabalhar, então, em que faixa de pH? 6,5 e 7. Aí ele vai lá, faz a análise do solo dele. Vamos falar que ele fez na hora, né? Fez lá em abril, maio, tirou a análise do solo e está precisando de correção disso aí. Ele precisa aplicar calcário. Aí, quanto que ele precisa aplicar esse calcário? Esse calcário ele tem que aplicar o ideal 60 dias antes da adubação, para ele ter um tempo de reagir lá um pouquinho e já corrigir um pouco esse pH para ter uma melhor eficiência dessa adubação. Só que aí, esse ano, esse caos que foi a colheita, o cara está aplicando calcário quando? Hoje. Tem gente aplicando calcário hoje. Inclusive fazendo o que eu trabalho, tem que enrolar o rabinho e sentar em cima, né? Então, quando pensa em algumas atividades como a calagem, ela é muito dependente da hora correta de fazer, pensando na eficiência da adubação. E chega uma situação que o atraso ele fica tão caótico que você não sabe. A sua dúvida é o seguinte: você não sabe se você deixa de fazer ou se você faz atrasado. É igual o caso dessa fazenda que eu estou falando. O que aconteceu? A gente trabalha em algumas fazendas com agricultura de precisão. Vocês conhecem agricultura de precisão? Taxa variável? E aí a gente estava com os prestadores de serviço fazendo um trabalho para a gente de coleta de amostra que não estava muito bacana. Os resultados não estavam tendo uma confiabilidade boa e tal. A gente mudou o esquema para a fazenda fazer as coletas. Então a fazenda iria fazer a coleta da análise do solo. Aí ficou atrasando. Na hora que viu que não ia dar conta, teve que ir no prestador de serviço: ô, coleta aqui para mim. Aí coletou atrasado, demorou a fazer os mapas, então os mapas chegaram mais tarde. Então, começou a fazer tem uma semana. O que vocês acham? Era melhor fazer ou cancelar e fazer o ano que vem? Porque já até adubou uma vez. Eu faria, eu acho. Aí depende do... Como é que é o nome do senhor? Kleber. Aí depende, Kleber, da situação que está o solo. Vamos falar só, que a correção é mínima. Talvez cancelaria, né? Mas nesse caso, a correção era pesada. Então, a saída foi fazer como sua opinião. Está fazendo por causa disso. Mas dependendo da situação, é melhor cancelar. Então, quando a gente fica diante de uma situação dessa, uma ferramenta que muito nos auxilia para a gente não correr esses riscos é uma ferramenta que chama Agenda Macro. O que é essa Agenda Macro?
A renda macro, essa aqui é um modelo bonitinho, coloridinho, que é mais fácil de visualização, né? mais didático, né? Mas se a gente for pensar de forma resumida, é a gente pegar um caderno, escrever lá em cima de cada folha o mês e dentro de cada mês quais que são as atividades que tem que fazer. Isso, gente, é uma ferramenta muito simples. Tem fazenda que a gente trabalha isso num caderno mesmo, num cadernão que escreve lá, janeiro. Janeiro tem que fazer o quê? Tem que fazer uma análise de folha, tem que fazer uma pulverização para bicho mineiro que costuma dar um veraneio. Isso aí você vai checando no decorrer da safra o que realmente foi necessário, o que não foi, o que é atrasado que você tem que dar um foco e colocar em dia, para o produtor não se perder. Dentro da cafeicultura, a gente faz muito tratamento na lavoura, é muito tratamento. Vamos pensar aqui, ó, falar de 5 pulverizações, 3 adubações, umas 3 triações, 11, 2 roçadas, 13, desbrota, mais um, as correções, ó, calcário, gesso, fósforo, 2 de potássio, dependendo da situação, arruação, só aí já foi 20, sem contar quando tem plantio, que aí é mais atividade. Então, 20 atividades que o cara tem que fazer ali no decorrer do ano, na verdade não é no ano, é entre safra, que vai de setembro até abril, mais ou menos. Então, se o cara não tiver uma organização, uma ajuda nisso, ele se perde. Não é igual os povos que produz milho que só planta, faz lá uma capinazinha, né, Geraldo? Que vai pra praia, acabou, volta só pra colher. Vou dar lagarto no colher antes. Então, essa ferramenta da agenda macro, ela ajuda muito o produtor nesse quesito. Então, uma coisa que sempre a gente olha nas fazendas é um fechamento da porcentagem de serviço atrasado. Então, a gente divide o serviço aqui, ó. O que é esse quadradinho? Esse aqui, número 1 aqui, ó, é meio laranja, é serviço cancelado. O que é o serviço cancelado? Vamos supor que o Kleber foi fazer lá a calagem, aí ele desanimou, falou assim, vou fazer esse trem esse ano não. Eu vou cancelar esse trem para o ano que vem. O que aconteceu? Foi um serviço que ele precisava ser feito? Precisava, gente? Precisava. Correção foi demandada, precisava ser feito. Só que ele não deu conta de fazer, por deficiência operacional. Então ele é cancelado. Agora vamos supor que tinha uma pulverização para janeiro para controle de bicho mineiro. Chegou janeiro, se Deus quiser, moeu chuva, bicho mineiro não teve problema. Aí é um serviço que você vai cancelar, mas você não conta como cancelado porque foi cancelado por um motivo natural, né? Não foi por deficiência operacional. O segundo aqui, branquinho, é o futuro, que é o que está para frente. O azul é o solicitado, é o que está na hora de fazer. O verde, concluído, que foi feito na hora correta. O amarelo, concluído atrasado. Ele fez, mas fez atrasado, é o caso dessa calagem lá da fazenda. E o vermelho é o que está atrasado. Então, toda vez, aí, 2 vezes no mês, 1 vez por mês, a gente faz um fecha de quantos por cento que a gente tem de serviço concluído. Sendo que esse é um grande foco. Esse número cada vez maior. Por quê? O que aconteceu? Até passar um pouquinho para frente, depois eu volto ali. Teve um estagiário nosso, que hoje é técnico nosso, o Fabinho, durante como é que chama? O TCC lá, a monografia dele, ele fez um levantamento nas fazendas do que era o impacto desse negócio aí de atraso de serviço, da agenda macro, na produtividade das fazendas. Então, ele pegou lá 3 fazendas que a gente trabalhava, fez o levantamento ao final da safra de quantos por cento que essas fazendas tinham de serviço concluído. Ó. Essa fazenda A tinha 87%, a B 62% e a C 18%. E linkou isso com a produtividade das fazendas. Olha o resultado. A fazenda A, que tinha 80% de serviço concluído, estava com 37 sacos de média. A B com 62, com 30. E a C com 18, só com 17 sacos de média. Então, é extremamente ligado à produtividade. Atraso de serviço é impacto direto mesmo. Claro que tem serviço que impacta mais, outros menos, mas o impacto é certo.
Hoje, o maior problema de 90% das fazendas é isso, gente. É atraso de serviço. Voltando aqui um pouquinho, aqui um cronograma de serviço da colheita. A colheita esse ano foi muito conturbada, mas tem produtor que sempre fica falando, o ano que vem nós vamos planejar para fazer tudo certinho e tal, mas que é uma deficiência gerencial do cara, que ele não consegue se situar na colheita para saber se está atrasado ou não está, que precisa de uma ajuda. Então, esse cronograma ajuda muito, vindo aqui na primeira coluna qual que é o mês em questão, o tipo de colheita, por exemplo, que é a primeira derriça, a segunda derriça e varrição, as lavouras, qual que é a data inicial e final prevista para fazer essa colheita, a área, qual que é o serviço por hectare total, no caso aqui horas, que é mecanizado, quantos serviços totais e outros indicadores de produção aqui que vem. Então, a gente planeja com o cara, você vai lá na fazenda, faz um planejamento, por exemplo, dos próximos 15 dias para ele cumprir, para chegar daqui 15 dias, checar o que foi feito ou não foi. Para não chegar no final e ficar igual foi esse ano. Esse ano era dia 15 de outubro, mais ou menos, a gente estava vendo máquina rodando lavoura colhendo. E não foi mais adiante, por quê? Desistiu de colher. Porque choveu. Porque choveu. Se não tivesse chovido, tinha máquina colhendo café em novembro esse ano. Tinha tranquilo. Sendo que a primeira florada foi quando? Setembro. 2 de outubro. Esse ano? Esse ano, 2 de outubro. Final de setembro, início de outubro. Tá. Então, tá colhendo o quê? Café, flor, chumbinho, atrapalhando da frente. Porque o que acontece na fenologia do café? Aqui em cima... Oi, isso aí, pegando o foco do objetivo, isso impacta muito grande na qualidade, né? Porque se não tem planejamento na colheita, o pós-colheita também fica despranejado, né? Com certeza. Você começa a encher terreira, fizer a alteração. Com certeza, porque hoje em dia o principal problema da colheita, muitas vezes, não é falta de máquina, de colher, de varrer. As máquinas geralmente ficam até paradas. É falta de unidade de processamento, falta de terreiro, falta de secador, que aí estrangula. Aí chega uma certa hora que o cara ele tem que colher, acaba tendo uma perda de qualidade, porque chega lá no terreiro, dá isso aqui de café, aqui as motinhas lá, o motor da bicha quase funde. Eles pegam embalo, sem brincadeira. Eu vi lá fazendo esses dias pra trás, o cara pegando embalo. Então ele tava igual pista de avião, ele ia lá na frente, acelerava a bicha mesmo, na hora que chegava na linha de café, disse andava 5 metros pra frente. Aí perde a qualidade do café e deixa de... É bom? Tem nem o que falar, né? Essa técnica do embalo é de ensinar. Bom, e aí deixa de vender café que hoje está quanto, Fábio? Bica corrida 490? É o que a gente considerou lá nos especiais que tem liquidez, né? Das empresas que exportam cafés especiais têm comprado aí entre 60 a 120 reais a saca de um café que sai de duro para mole, 82, 83 pontos. Acima de 84, esse valor pode ser até maior. E quando é rico, Ele perde 100, 120. Então você deixa de ganhar muito dinheiro nisso aí. Na pós-colheita é muito importante esse ponto. Outro ponto é o impacto para a safra seguinte. O trem é tão enzebrado que não enzebra só o seu café que está no terreno, não, enzebra o outro já. Olha aqui é os meses, né? Vem de setembro até agosto. De setembro até março, a planta está o quê? Vegetando e formando as gemas florais para o ano seguinte. Aí ela está lá de boa, vegetando, as geminhas lá dentro escondidinho, crescendo e tal. Chegou por volta aqui, ó, de abril até junho, está tendo a indução dessas gemas. Ela vai induzindo. E depois a maturação das gemas, sendo que esse período de julho e agosto ela é extremamente importante porque a planta fica o máximo de repouso possível. Só que é impossível finalizar a colheita em julho. O ideal que a gente vê assim, sempre contrastando o operacional técnico com o técnico com o operacional, a gente vê que até dia 15 de agosto é o ponto limite para finalizar a colheita do café do pé. E a gente muitas vezes não consegue. Então tem um impacto nessas gemas que está aqui preparando a florada que a gente não sabe qual que é. É impossível de quantificar.
Esse ano até eu iniciei um trabalho na fazenda de fazer amostragem, contando chumbinho em vários pontos da lavoura, pensando nisso, vendo as lavouras que atrasaram mais em colheitas, que não atrasaram, para ver qual que é o impacto disso. Bom, aí chegamos no fluxo de caixa. Vimos lá o planejamento agrícola, que a gente dá a base para fazer a montagem do orçamento, montamos o orçamento. O orçamento já dá para o produtor uma projeção de qual vai ser o ganho, ou de qual vai ser o prejuízo que ele vai ter ali naquela safra, vai ter que colocar dinheiro. Fez o cronograma de serviço com a agenda macro para garantir que os serviços sejam executados na hora certa, e aí chega no fluxo de caixa. Se você garantir que fez o serviço tudo na hora certa, nas quantidades corretas, e cumpriu o fluxo de caixa, e São Pedro ajudou, o que você está garantindo? Você está garantindo aquele resultado que você projetou lá atrás. Você está fechando o ciclo. Porque o fluxo de caixa, você vai controlar as despesas, que são as entradas e saídas de dinheiro da fazenda, na verdade, né? Tem os desembolsos, a receita, tem a projeção de custo. Fluxo de caixa é uma avaliação mensal, você tem lá uma coluna de previsão, uma coluna do que foi realizado, uma do resíduo. O que é o resíduo? Supõe que tinha lá um adubo para comprar em maio. Só que aí o preço não estava bom, falou assim, não, eu vou deixar esse adubo para junho, esperar junho. Você deixa o resíduo desse adubo para junho, para ele constar lá no seu fluxo de caixa que você vai precisar desse dinheiro, não é que foi economia não, você só está protelando o gasto para frente. E qual que é a diferença que está sendo prevista e realizada? Aqui o fluxo de caixa, de exemplo, de uma fazenda, só da conta pessoal, que é salário permanente, salário sazonal, férias, os impostos que impactam muito, né? O previsto, o realizado e qualquer diferença. No caso dessa fazenda, ela tinha uma previsão de 687 mil, realizou 590, estava com a diferença de 96 mil positivo, estava economizando os gastos nessa conta. Então, todo mês a gente faz uma checagem desse fluxo de caixa. Cada conta gerencial dessa aí, geralmente, a gente deixa por um responsável para o cara fazer cumprir aquela conta. Então, no final do mês, faz o fechamento para ver quais foram as contas que fecharam, que estouraram e quais que são as ações para reverter essa situação. Além do fluxo de caixa, um outro ponto muito importante para garantir o resultado da fazenda são os indicadores. O que são indicadores? Indicadores são alguns números que a gente avalia dentro da fazenda que são chave para o negócio. Por exemplo, a gente viu lá no início, lá naquele fechamento de custo, qual que é uma conta que impacta muito? Vocês lembram? Tinha lá insumos, agricultura, tinha uma outra lá que era operacional, né? Que era máquina, mão de obra e tal. Então, tem alguns indicadores, por exemplo, insumos, agricultura. Qual que é o indicador que você pode controlar para garantir o resultado da fazenda? A quantidade que você previu de insumos e o que foi aplicado. Você sabe quantas recomendações existem dentro da fazenda? Quantas recomendações que o agrônomo vai lá e passa assim para a fazenda? E ele costuma falar que é o seguinte: que a recomendação que o agrônomo passa, a recomendação que o dono da fazenda entende, a recomendação que é regulada e a que chega lá no pé de café. Qual que é a mais importante? É a que chega. Porque o que mais vê, gente, é o seguinte: você vai lá e fala assim, ó, essa adubação aqui agora vai ser 450 quilos por hectare de ureia. Aí o dono da fazenda vira e fala assim, ó, vou fazer só 400, porque tá meio caro esse ano, vou dar um pelado nesse homem aí. Aí fez 400. Aí o cara na hora de regular, vai lá regular, nossa senhora, mas deu 410 aqui, eu não vou gastar mais tempo regulando aqui não, vai 410 mesmo. E aí na hora que fecha o serviço, você vê lá quantos sacos de adubo que gastou, quantos bags de adubo que gastou, você fecha qual foi o gasto realmente daquela adubação. Então esse número que importa para o técnico é o que chegou lá no pé de café, é o que saiu realmente de adubo lá do estoque.
Então a gente tem que fazer um controle desses indicadores. Como por exemplo esse aqui, é um monitoramento de nitrogênio. Ele tem aqui duas barrinhas, uma azul e uma amarela. A azul é o previsto. E a linha vermelha aqui é o que já foi realizado. E a barrinha verde é o acumulado. O que é o acumulado? É o que já foi realizado, com o que tem mais ainda de previsão, dá o acumulado. Supõe, nessa lavoura aqui, CF1, ele já fez 183 kg de adubo, de nitrogênio. Mas, nesse caso aqui, deve ter sido uma adubação. Pegando a previsão para a segunda e terceira adubação, ele iria fechar com 301 kg de nitrogênio, contra os 291 que estava previsto. Aí é a hora que o técnico toma a decisão se ele vai manter esse furo, se está grande ou se está pequeno, na correção das próximas adubações. O café ainda tem essa vantagem, como são 3 adubações, você tem chance de corrigir nesse furo. Então esse indicador é um indicador que a gente usa muito, porque o nitrogênio é extremamente importante para a produção. Outro indicador, que já é um indicador de fechamento de safra, que é também ligado a nitrogênio, é esse indicador aqui. O que ele mostra aqui? A barrinha aqui dessa cor cinza é a quantidade de nitrogênios por hectare. Aqui é da fazenda, na safra 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. A linha em vermelho em sacas por hectare. Aqui é até aquela fazenda que eu mostrei para vocês que estava com a média de 40 sacos. E a linha azul, quantos quilos de nitrogênio que ele está gastando por saco. Esse indicador ele é muito interessante, gente, porque você está vendo qual que é a eficiência da sua adubação nitrogenada. O cara vê, vamos supor, deu uma chuva esses dias, aí hoje abriu um solzão, sol bom demais. Aí o cara vai lá e faz uma adubação nitrogenada. O que vai acontecer com essa ureia, se for uma ureia? Volatiliza. Aí a eficiência dele vai dar alta ou vai dar baixa? Vai dar ruim demais. Vai gastar muito mais quilo de IN para produzir um saco de café. Então ele é extremamente importante. Ureia, em alguns casos, esses dias conversando isso com o professor Douglas lá da UF, em alguns experimentos dele lá, ele está tendo perda de até 50% da ureia. Então, 50% que o cara está gastando ali está indo embora. Então é muito importante, o indicador tem que ficar sempre de olho. Corrigindo, um caso que os indicadores nos ajudaram a corrigir a rota de uma fazenda. A adubação, ela tem que ser feita em fazenda de sequeiro no menor prazo possível. Por quê? Porque você depende da chuva para dissolver o adubo que está ali no chão. E com o menor gasto possível de maquinário. Por quê? Porque a gente viu lá que uma conta que é muito alta para a fazenda é a conta operacional. Então, você está gastando de maquinário ali, está engordando aquela conta. Aí tinha uma fazenda que a gente trabalha, que ela tinha um indicador médio de adubação em torno de 0,9 horas máquinas por hectare, com um gasto total de 93,5 horas para adubar as lavouras. E aí estava fazendo uma duração total de 14 dias. Que até tá dentro, sabe? Eu acho até o ideal é ter uns 12 dias para adubar, para aproveitar as chuvas o mais rápido possível. Mas a gente queria dar uma melhorada nesse indicador. Então traçamos algumas estratégias, como regulagem de máquina, velocidade do serviço, o apoio no serviço, como por exemplo, já deixar o adubo lá na lavoura para a adubadeira não ter que ir na sede da fazenda, para melhorar esse número. Ela saiu de 14 dias de adubação e foi para 10, e saiu de 0,9 horas máquina por hectare e foi para 0,6. 93,5 era o gasto total, ele gastou 73. Além de fazer um serviço muito mais efetivo, mais rápido, ele economizou 20 horas máquina, que a 35 pontos brincando é R$700. Já é uma economia ali que vai impactando em toda a fazenda. Dando um exemplo, dentro da área da qualidade de café, o que aconteceu? A gente tem uma fazenda aqui em Santo Antônio, o Fabrício mesmo mencionou ela, foi uma fazenda concebida, o proprietário dela concebeu a fazenda para ser produtora de cafés especiais. A visão dele era essa, ele queria produzir cafés especiais. E começou a fazenda do zero. Chegou no ano passado,
Foi começar aqui, tá uma foto aqui do terreiro da fazenda, iniciando a construção do lavador. A gente tinha contratado uma empresa para fazer a parte civil lá, né? E aí o cara deu para trás e não fez negócio, foi enrolando, na hora que apertou o cara vazou fora. E aí a gente entrou na safra com os terreiros desse jeito. Aqui é os cafés esparramados na terra, não teve outro jeito. E aí uma fazenda que a ideia era produzir café especial, o investimento era para café especial, produziu 100% dos cafés bebendo rio foi tudo. E muito penalizado em aspecto, porque eles têm na terra, na hora que limpou o café ficou aqueles grãos tudo manchado. Então foi uma tragédia, um negócio. E aí a gente iniciou esse ano, deu conta de montar a estrutura, fez um terreiro bom, parte de secagem, secador e tal, só que ainda ficava aquele medo, né? Será que foi só o terreiro externo mesmo ou o manejo também não foi bom? Então um indicador que a gente criou para ir medindo o tanto que estava sendo efetivo o processo de pós-colheita, a gente ia medindo em algumas datas, aqui está de 22 de julho, 4 de agosto e 14 de agosto, a porcentagem das entregas de cafés da fazenda que estava bebendo mole. Então, chegou aqui 22 de julho, primeira avaliação, estava 100% puro sujo. Ó, isso vai ser ruim demais. Deu um foco lá no terreiro, discutindo com a turma o que não estava bom, o que não estava bom, mexendo e tal. 4 de agosto, já deu 89% bebendo mole. 14 de agosto, 81% bebendo mole. E aí em diante, foi até o final da safra, toda semana, fazendo esse acumulado de bebida. E no final, a fazenda conseguiu fazer 43% da safra bebendo duro, 53% bebendo mole e só 4% rio. Foi só basicamente café de chão que perdeu qualidade nessa fazenda. Então eu vi que foi uma mudança de... não tinha 0% de café mole e foi para 53% de café mole, conseguindo agregar muito valor na venda desses cafés. Então esses indicadores são indicadores que a gente não ingessa, não são assim, é esse indicador que você tem que ver, é ou aquele. Não, você tem que ver um indicador que você precisa ter ali, que é chave. Por exemplo, nessa fazenda, a chave era melhorar o processo de pós-colheita. Então, criamos esse indicador para medir a evolução durante a safra e não chegar no final da safra e chegar aqui, isso não poderia estar ruim. Aí, o que já adiantava fazer? Nada, né? Já foi. Bom, voltando lá atrás, fizemos o planejamento agrícola, linkamos com o orçamento, do orçamento criamos lá a agenda macro, cronograma de serviço, checando se o serviço está atrasado, não está e tal, fluxo de caixa para acompanhar se os gastos estão dentro, indicadores, que são os indicadores